Olá, eu sou Fernanda Martins, sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da constelação familiar, né? Dessas novas formas que a gente tem buscado, né? De cura e de mergulho interno, da gente se liberar, né? De pesos que na verdade não são nossos, para a gente seguir a nossa vida aí com mais leveza e mais fluidez. Então eu vou começar contando para vocês um pouquinho como é que eu caí na constelação familiar. Eu tinha uma questão pessoal, né? Eu tinha uma filha que ela tinha terror noturno, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa assim desesperadora, porque a criança, ela na verdade, ela é uma espécie de sonambulismo, então ela não está acordada, mas ela berra sem parar a noite inteira, e isso eram todas as noites desde o dia que ela nasceu. Então, basicamente, eu não dormia. E eu já estava ficando enlouquecida, tinha tentado de tudo, nada funcionava. E me indicaram a constelação familiar. Que eu achei assim, o nome, né, ele é meio ruim, eu acho, porque lembra uma coisa de astrologia e não tem absolutamente nada a ver com astrologia. E aí fomos constelar, fui eu e meu marido, a gente foi constelar a nossa filha. E chegou lá, eu achei que ia ter mais a ver com ele até, porque eu falei, quando eu vi que era uma coisa de ancestralidade, eu falei, vai ter a ver com ele, ele é meio hiperativo, agitado, ela não dorme, achei que aquilo ali tinha um pouco a ver. E chegou lá, não, estava totalmente ligado na minha família, né, na verdade, na minha avó paterna. E para mim aquilo foi um pouco surpreendente e eu saí de lá meio decepcionada, na verdade. Falei, tá bom, me emocionei, mas e aí, né? Como é que isso vai resolver o problema da minha filha dormir? Eu não entendi muito qual era a lógica daquele processo. E aí, na mesma noite, ela dormiu a noite inteira. E para mim foi... Como pode? Eu nunca tinha dormido uma noite em paz na minha vida. Então, para mim, foi uma mudança muito grande de paradigma. Eu falei, cara, pode ser coincidência, né? Vamos ver. E a partir daí, ela nunca mais acordou. E eu fiquei realmente muito impressionada. Falei, cara, quem é esse cara que criou essa técnica? E fui procurar, ele tinha mais de 100 livros escritos. Aí comprei os livros dele, comecei a ler, entrei, mergulhei numa formação. Fiz 2 anos de formação e embarquei completamente nesse universo. E impressionante porque eu achei assim, não só a resolução daquele momento, que a minha questão realmente se resolveu de uma forma muito rápida, e a minha filha nem foi na constelação, fui só eu, né? Como as minhas relações mudaram. E eu lembro que o que eu menos gostei foi porque tinha ido para o lado do meu pai. Eu e meu pai, a gente era assim, muito próximo, muito amigo. Meu pai sempre foi muito parceiro. E aí eu achei aquilo tudo estranho, mas a relação com ele também mudou. Porque eu percebi que eu estava ocupando um lugar muito da mãe dele. Eu tinha uma coisa de cuidar do meu pai, né? Que ficava um pouco nas entrelinhas, não era assim tão direto, mas que aparecia muitas vezes. E eu comecei a ver em vários outros pontos da minha vida como aquilo não estava sendo tão saudável, como é que a gente estava invertido, né, na ordem. Não que ele não cuidasse de mim, porque ele sempre cuidou também, mas eu estava ocupando um lugar ali que não me pertencia. E aí, conforme eu fazia isso, eu acabava carregando coisas que também eram dele. Então, para mim foi muito libertador, né? E aí eu comecei a entrar nesse mundo da constelação e o que me impressiona muito é que o Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação familiar, é um alemão, e ele chancelou algumas dinâmicas dessa técnica, ou seja, ele fala assim, todo mundo que tem alcoolismo, a dinâmica é essa. E claro, sempre tem que ir para o campo ver aquele caso específico, mas a dinâmica principal do alcoolismo é essa, porque ele constelou milhões de pessoas que tinham alcoolismo e tinham essa dinâmica, ou depressão tinham essa dinâmica. E aí a gente vai constelar, o cara estava lá na Alemanha, a gente está aqui no Brasil, a gente constela pessoas totalmente diferentes e as pessoas têm a mesma dinâmica, caem no mesmo lugar. Então, para mim isso é muito impressionante, assim, como é que, sabe, e eu atendo muita gente e mesmo assim eu vejo que quando tem dinâmica chancelada, geralmente cai naquele lugar. É muito impressionante. Eu tô, às vezes, no meio da constelação, eu penso assim, obrigada, Bert Hellinger, por ter nos dado esse presente, né, que é essa ferramenta tão potente de cura. E tem uma coisa que é muito legal de falar também da constelação, que as pessoas que já conhecem um pouco, né, ficam impressionadas às vezes com esse campo. Primeiro assim, o que é a constelação, né, gente? Eu acho importante eu falar isso. A constelação ela é uma técnica, uma ferramenta terapêutica, que a gente costuma dizer que se algumas outras terapias seriam a homeopatia, uma clínica geral, se a gente fizesse uma comparação com a medicina, a constelação seria
cirurgia, mesa de operação, entra para operar, o que eu vou operar? Porque, de alguma maneira, ela mexe muito profundamente com a gente, né? E ela tem uma coisa meio, vai certeiro, e ela não espera o tempo, como a psicanálise, que espera o tempo da pessoa fazer essas associações, da pessoa entrar no seu tempo. Aqui não. Ela vai, entra, abre e vamos resolver a questão. Então, voltando, né, o que eu estava falando, que eu entrei nisso tudo para falar o conceito da constelação. Então, a constelação familiar é essa técnica terapêutica que entende que é tudo que a gente traz vem do nosso sistema familiar. Somos seres sistêmicos, então a gente vive dentro de vários sistemas, né? Se a gente pensar, a gente tem o sistema familiar, a gente tem o sistema da nossa cidade, do nosso país, o sistema do mundo, até o sistema solar. São vários sistemas que a gente está inserido. E o sistema familiar é o que mais nos influencia, porque é como a gente chega no mundo, né? Então, da mesma forma que se a gente tiver, sei lá, uma questão num órgão, todos os outros têm que se adaptar no nosso corpo, a mesma coisa é com uma família. Então, o que uma pessoa ali vai afetando todo esse sistema. Então, a técnica entende, a constelação entende que tudo que a gente traz vem dessa ancestralidade, né? E que a gente acaba carregando pesos, a gente acaba repetindo coisas por lealdade a esse sistema. Então, a gente pega coisas que não são nossas, que às vezes a gente não tem a menor vontade de seguir aquele caminho, quando a gente vê, a gente está fazendo da mesma forma. Então, eu escuto muita gente falar assim: poxa, eu tenho dedo podre, só pego uns caras horríveis, estou sempre sendo traída, ou então... poxa, todas as mulheres da minha família trabalhavam muito e não conseguiam nenhum sucesso profissional, e eu agora, quando vejo, estou assim também. Como é que pode isso? Por conta dessa lealdade a esse sistema, né? E desse campo morfogenético. Teve um cientista chamado Rupert Sheldrake, que veio de Cambridge, foi para Harvard, um cara que tinha mestrado, enfim, um cientista, um biólogo. E ele percebeu pela primeira vez, ele deu esse conceito do campo morfogenético, entendendo que o DNA, ele dita a proteína, a cor dos olhos, dos cabelos, mas esses hábitos, eles vêm desse campo, né? É um sistema de informações que tem em todas as espécies e que ditam um pouco os hábitos daquela família, né? Ele percebeu isso em várias espécies, então ele dá vários exemplos, por exemplo, nos macacos da mesma espécie, separados, né? Eles não se falam, logicamente, e quando eles comiam batata direto do solo, e quando passa a descascar essa batata e entende que essa digestão melhora, os outros que não têm contato com ele já começam a descascar lá para frente de onde ele tinha parado. Então, é um entendimento de que esse campo, ele influencia na gente, independente da gente querer ou não, né? E ele vai atuando, essas lealdades dentro do nosso sistema, esses emaranhados, eles atuam de forma inconsciente. Então, quando a gente vê, a gente está reproduzindo alguma coisa, querendo ou não. Então, é mais ou menos isso que é a constelação. E eu descobri fazendo, sem saber desse conceito todo, e vendo o resultado na prática para mim. E quando eu fiz a constelação, eu fiz individual, que você pode fazer atendimento individual, com bonecos, e tem a de grupo. E as de grupo são muito impressionantes, as pessoas ficam muito impressionadas com esse campo, porque tem uma coisa de as pessoas entram como representantes do seu sistema familiar e elas sentem as coisas fisicamente. E é muito comum da pessoa sentir exatamente igual aquele seu familiar. E aí você fala, eu não conheço essa pessoa, ela está agindo igualzinho, né? Então já aconteceu de eu estar fazendo uma constelação e às vezes a gente fala com alguém, dá um comando, fulano e tal, e a pessoa não respondia, daqui a pouco ela fazia, não estou ouvindo. E aí a pessoa que estava constelando falava, minha avó era surda. E ela estava entrando no papel, né, representando a avó daquela pessoa. Então, isso é muito impressionante e acontece por conta da ressonância com esse campo também. Então, a gente um pouco capta essa energia, né, e aí todo mundo vai trabalhando numa constelação de grupo a favor da cura daquele sistema familiar. E aí o Bert Hellinger, né, criador da técnica, percebe algumas leis que ditam essa constelação e isso é muito potente, assim. Acaba que, claro, né, quando eu estou fazendo, por exemplo, as minhas constelações de grupo, eu também acabo misturando com outras técnicas, outros caminhos que eu venho terapêuticos, e eu faço isso tranquila, porque o Bert mesmo misturava muito. Então, ele bebeu de várias coisas. Então, ele bebeu na teoria do script, no grito primal, do psicodrama. Ele foi bebendo ali de várias técnicas para criar essa ferramenta.
Eu acho que isso que é muito legal, sabe? Porque hoje a gente tem muitas possibilidades de cura sem ser nas formas tradicionais, né? Mesmo cura de saúde física. Então, eu já vi coisas assim, desde saúde emocional, como depressão. Então, a pessoa foi constelar uma depressão. Esse caso é até verídico. Ela saiu com raiva até de mim, porque ela também não gostou do que viu. Um pouco como eu saí também quando eu fui constelar lá atrás. E aí passou um tempo e eu pensei, bom, tudo bem, né? Porque tudo surge nesse campo. A gente mostra o que aparece. E aí depois essa pessoa voltou, constelou de novo. E aí foi constelar outra coisa já assim, abertura de relacionamento, já estava ótimo. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito, porque as pessoas acabam mandando mensagem, falando, gente, aquilo que apareceu na constelação, cara, eu fui perguntar, era verdade. Às vezes aparece assim, teve um bebê abortado, ou sua avó teve um noivo, e a pessoa muitas vezes sabe, e aí aquilo, né, gera uma energia muito grande, mas às vezes ela nem sabe. E quando ela vai buscar depois a informação, ela fica muito impressionada que aquelas coisas são verdade, porque surge, né? Então a gente brinca que revela sempre um pouco isso que está oculto. E não num sentido de uma magia, de revelar, não, é no sentido de realmente de surgir naquele campo, né, naquela energia de campo daquela pessoa, aquelas coisas que estão prendendo ela de alguma forma, né? Então sempre aparece o que está prendendo a pessoa. E a gente fica preso muitas vezes quando a gente inverte uma ordem, então quando a gente acha que a gente é maior, por exemplo, que os nossos pais. E isso pode aparecer de várias formas. Né? A gente pode ter um julgamento em relação a esses pais, a gente pode ter uma prepotência em relação a eles, a gente pode ter pena deles. Tudo isso são formas da gente achar que somos maiores que esses pais. E isso faz com que a gente carregue peso deles. Eu falo bastante nessa coisa, todo mundo, né? Todo constelador de carregar peso. E eu acho interessante falar um pouco, né? O que é esse peso? Que peso é esse que a gente carrega? Quando a gente inverte essa ordem, né, a gente acaba pegando um destino difícil daquela pessoa, pegando uma coisa que não é legal daquela pessoa. Porque o peso bom é ótimo, o peso bom todo mundo quer carregar, mas a gente acaba pegando um peso que foi uma coisa ruim que aconteceu, porque a gente acha que a gente é maior. Então a gente entende que eles não vão dar conta de carregar esse peso sozinho. E por amor, porque a constelação ela é uma terapia do amor, então por amor a gente puxa esses pesos, a gente doa a própria felicidade por amor a um pai ou uma mãe. Ele não vem do racional, não é um amor ligado à história, né? Então ele não tem a ver com, não, meu pai fez isso ou minha mãe fez aquilo. A alma da gente tem um amor profundo por esses pais, independente do que eles fizeram. Eu tenho cada vez mais assim, essa convicção de que no fundo a grande coisa que nos liberta é essa aceitação profunda da nossa história, né? E dos nossos pais, porque eles são a porta para essa ancestralidade toda, e da nossa própria história. E a gente vem de um formato, né? A gente vem de um modelo que a gente é muito ensinado a competir, a pensar, poxa, o outro teve tal história, o outro teve aquele tipo de pai. Se eu tivesse tido aqueles pais, seria maravilhoso. Mas com os pais que eu tive também, se eu tivesse tido aquelas oportunidades, se eu tivesse tido, enfim, qualquer coisa. A gente vem desse modelo, né? Nossa sociedade, cada vez mais, ela cria isso e as redes sociais colaboram muito para isso, para a gente estar sempre olhando o outro. E tem um entendimento, tem uma frase que eu amo, que é do Márcio Libá, que é um palhaço, e que ele fazia uma oficina que chamava Nobre Arte do Palhaço, e ele falava sempre, jamais serás quem tu não és. E quando eu ouvi essa frase, eu lembro que eu fiquei muito impactada assim, com ela, e cada vez mais ela faz sentido para mim, ela vai tendo um sentido mais profundo, né? Porque realmente, se eu quiser ser tão boa quanto você, eu jamais serei. E se você quiser ser tão boa quanto eu, você jamais será. Porque eu só sou essa pessoa porque eu sou filha dessa mãe, com esse pai, dessa forma, desse jeito. E quanto mais eu tentar ser você, mais distante eu vou estar da minha própria verdade. Nesse sentido, é que a constelação te ajuda muito, porque ela ajuda a gente a se libertar desses pesos que são de outras pessoas, que não são os nossos pesos.
que a gente carrega por amor a esse sistema familiar. E aceitar profundamente esses pais, essa história nossa. E com isso a gente ganha uma força enorme, uma força que é só nossa, que ninguém tem. Né? Um poder que vem junto, mesmo com a dor e com tudo que a gente passa. Ah, Fernanda, mas isso não é justo. Não é justo porque, poxa, olha o que ele recebeu. Quanta gente, poxa, tem situações horríveis. Mas o entendimento é que quando você aceita isso, dali surge uma força, independente da situação. Eu gosto muito de contar uma história, que é mais ou menos assim, é inspirada num texto que chama Onde Estão as Moedas. A história conta a história de 2 caras que nasceram no mesmo dia, mesma hora, mesmo hospital, tudo igual. Cada um de suas famílias. Saíram de lá, cada um foi tocando a sua vida. Um deles, o pai trabalhava, a mãe era dona de casa. Aí o pai teve um AVC quando ele tinha mais ou menos uns 10 anos. E aí logo cedo ele teve que começar a trabalhar para ajudar em casa, a mãe virou costureira, todo mundo teve que se adaptar porque o pai teve que parar de trabalhar. E aquele menino, enfim, foi tocando a vida dele e tal, foi estudando, trabalhando. E um belo dia, com 23 anos, ele falou, nossa, agora eu vou conseguir alugar uma casa para mim, vou conseguir sair de casa. Aí ele foi lá com os pais, falou, pai, mãe, eu queria agradecer vocês por tudo que vocês me deram até hoje. Tudo que vocês conseguiram me dar, da forma como foi, muito obrigada. Agora eu estou indo para minha casa, estou muito feliz, eu vou tocar minha vida e vou honrar essa vida que eu recebi de vocês. E ele vai para a casa dele, um belo dia ele conhece uma mulher, eles se casam, ele tem um filho, tudo dá certo para ele, os trabalhos dão certo, a coisa vai andando, e ele vai vivendo aquela vida dele leve, da forma como ele gosta, todo feliz. Do outro lado, aquele outro cara que nasceu lá junto com ele, também saiu de lá do hospital, teve uma família, o pai trabalhava muito, a mãe era dona de casa também. Esse pai nunca teve nenhum problema de saúde, trabalhava a peça, ele tinha todas as condições, fez as melhores faculdades, as melhores escolas, a melhor faculdade. E com 23 anos ele ganhou um apartamento dos pais e também foi sair de casa. E aí ele foi até os pais e falou assim, esse é o melhor dia da minha vida, porque eu nunca mais vou ter que olhar para vocês. É um absurdo esse apartamento que vocês me deram. Vocês estão achando o quê? Que eu vou ficar com esse apartamento? Do meu irmão é muito melhor. Ganhei esse apartamento, vocês a vida inteira, meu pai só trabalhava, nunca me deu atenção, minha mãe ficava aí dentro de casa, também não fazia as coisas que eu queria, ficava só dando atenção maior para o meu irmão, isso é um absurdo, eu vou sair de casa mesmo, graças a Deus eu já estava doido para ir embora dessa família. E sai de casa, lá vai ele para a casinha dele. E aí, fica com aquela angústia, vai procurando viver a vida dele. Um belo dia ele conhece uma mulher também e não dá certo, ele fica querendo, a mulher nunca dá nada que ele espera, aí a mulher engravida, e ela aí dava mais atenção ainda para o filho do que dava atenção para ele, eles acabam se separando, o filho também dava um monte de questão com ele, não conseguia trazer essa satisfação que ele procurava, sempre achou que se tivesse um filho ia resolver a questão dele, não resolveu, aí ia para o trabalho, no trabalho também nada resolvia, as coisas não aconteciam para ele, um belo dia ele na terapia, reclamando, teve esse insight, falou, na verdade eu já recebi tudo, né? E aí ele volta lá na casa dos pais e começa a agradecer esses pais por tudo que ele já tinha recebido. Então, gente, não importa quais foram os pais, não importa o quanto eles te deram, se estavam lá, se não estavam, esses são, com certeza, os melhores pais que vocês podiam ter. Isso eu posso garantir para vocês. Porque se não fosse o seu pai e a sua mãe, não seria você. Então, partindo desse entendimento, a gente sempre tem os melhores pais que a gente podia ter. E eles vão fazendo o que é possível para eles, né? Dentro dos emaranhados que eles também estão presos familiares, dentro do que é possível dentro dessa história deles, naquele momento de vida deles, com quanto eles sabiam naquele momento, né? Quando a gente sabe mais, a gente faz melhor. Então, isso foi possível para eles. Quando a gente sai desse lugar de vítima, né? Eu gosto muito de usar esse termo, que a gente fica um pouco, às vezes, nesse lugar de vítima, e todo mundo fica, e vai para um lugar de protagonista da nossa própria história, ou seja, foi isso aí, isso que eu recebi. E agora, né? O que eu faço com isso? Como diria o Sartre, não importa o que fizeram da gente, o que importa é o que a gente faz com o que fizeram da gente. A gente ganha uma força enorme. E é uma força que é só nossa, que ninguém tem. Quando a gente aceita isso profundamente. Eu sempre recomendo isso, assim, que essa é a maior libertação de todas, é essa aceitação profunda
das nossas histórias. Isso vai até quando a gente pensa numa doença física, por exemplo, aceitar que aquele sintoma que está vindo para a gente, né? Na constelação, os sintomas muitas vezes eles falam de alguém daquele sistema familiar. Alguém que foi excluído, que não pôde pertencer àquele sistema familiar. Né? Porque existe uma lei na constelação que é a lei do pertencimento. Todos daquela família têm o direito a pertencer. E muitas vezes as pessoas acabam excluindo, seja porque foi uma situação muito difícil, uma morte trágica, que foi muito difícil daquela família lidar com aquilo, então é melhor, né, não dar um lugar, assim, acaba que não quer muito falar sobre aquilo e isso vai dando um lugar de margem para aquela pessoa. Às vezes porque alguém que tem um destino que a família não concorda, que moralmente eles acham errado, ou um bebê que foi abortado, enfim, tem um monte de situação e essas pessoas que não tiveram esse direito a pertencer nessa família, de alguma forma a gente acaba trazendo elas de volta, por conta dessa lei do pertencimento. E aí a gente traz elas de volta através do sintoma. Né? Então o sintoma, mesmo o sintoma da doença, mesmo física, ele é sempre um grito do corpo em direção a alguma coisa. E aí o que a medicina tradicional faz? Ela quer reduzir o sintoma. Então, tá com dor de cabeça, opa, vamos dar remédio, dá uma dipirona aí para baixar essa dor. E a gente entende um pouco que o sintoma ele é nosso amigo num certo sentido. Ele está nos mostrando que alguma coisa naquele sistema não está legal. E aí na constelação a gente vai investigar o que está acontecendo para que a pessoa esteja precisando ter esse sintoma. Uma coisa que eu acho interessante também falar é que quando a gente está falando de constelação, a gente está falando que é numa terapia de reconciliação. Né? Não é um lugar que às vezes muitas terapias têm, que é muito importante também, de você ir lá e falar mal da mãe, do pai, da avó, enfim. Na constelação não, é uma reconciliação, é mais a favor da reconciliação. Mas não é uma reconciliação para ser bonzinho, para ser legal. É uma reconciliação para você se libertar. Então, é de um outro lugar que a gente está falando. Para você mesmo se libertar daquilo. Porque enquanto você está magoado, com raiva, você está preso também naquela pessoa. Eu digo que a mágoa, gosto de fazer uma metáfora que é assim, a mágoa é como se você tomasse um veneno querendo que o outro morra. Mas quem que vai ser atingido por esse veneno? É você mesmo. Então, nesse sentido, a constelação é a favor dessa reconciliação e dessa energia do amor maior, um amor de alma. Não é ligada à história. Então, meu pai me abandonou quando eu tinha 5 anos e nunca mais voltou. Você claramente vai ter um buraco aí, né? Tem o que a gente chama na constelação familiar de um movimento interrompido. Aquele amor em direção àquele pai foi interrompido. Ou porque ele foi embora, ou porque ele morreu, ou porque ele... Enfim, o que quer que tenha acontecido com ele. Mas aquele amor, ele existe. E aí o que a gente faz quando a gente está fazendo uma constelação é ir para esse movimento interrompido para deixar aquela energia fluir. E não ficar preso naquela mágoa. Então é o contrário disso. Né? A gente te liberta daquela sensação fazendo com que você se reconcilie com aquela pessoa, internamente. E aí, dessa forma, você consegue se libertar dela. Então, é um processo de cura, né? Tem várias pessoas que não gostam muito dessa palavra cura, mas eu acho ela boa, porque, no fundo, é uma cura interna, desse mergulho interno. Você vai também descascando nessa cebola, você vai tirando essas partes que estão ali te prendendo, de alguma forma, a seguir o seu destino. Né? Então, você fica preso nesses emaranhados ou carregando esses pesos e a gente vai liberando. Por isso que uma das coisas que a gente mais escuta na constelação é a leveza. Nossa, eu estou muito aliviada. Nossa, que leveza. E às vezes a pessoa fica presa até num ancestral que ela não conheceu, né? A gente está falando aqui de pai e mãe, mas às vezes ela fica presa num... Já aconteceu, uma pessoa foi constelar e essa pessoa cantava e aí não estava conseguindo chegar numa nota, assim, do nada, foi em vários médicos, não tinha nenhuma questão física. E a gente chegou numa bisavó que ela não tinha conhecido. E ela achou, assim, bem curioso. E na hora a gente fez uma visualização e na hora da visualização ela até sentiu uma coisa assim, um alívio na própria garganta, mas
não sabia quem era aquela bisavó. E depois ela me mandou uma mensagem muito impressionada, porque aquela bisavó tinha morrido enforcada. E, a partir daí, ela voltou a fazer a nota e deu tudo certo. Então, como é que a gente fica preso, né, numa pessoa que a gente não conheceu? Porque esses ancestrais nos influenciam para que ela volte a pertencer nesse sistema. Quando ela morre enforcada, provavelmente ela é excluída desse sistema familiar, não pode pertencer mais a esse sistema. Né? Então, essa é uma forma dela voltar e estar incluída aí nesse sistema. E existe uma outra lei da constelação, que é a lei entre o equilíbrio entre o dar e o receber. O que significa isso? Que em qualquer relacionamento, exceto pais para os filhos, tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber. À medida que você dá, você recebe, né? O próprio corpo, ele busca essa homeostase. Então, se você recebeu muito, de alguma forma, você vai querer compensar isso. Só que a constelação entende que você pode até compensar isso através de gerações. Então, se a sua família, às vezes, recebeu muito de uma outra família, de alguma forma, depois você vai ter que retribuir isso. Né? Vem gente que fica querendo pagar isso de volta porque recebeu muito de uma forma ruim, e aí outras gerações vão querendo pagar isso de volta. Mas no relacionamento de casal, por exemplo, isso é muito importante. Né? A gente tem que ter um equilíbrio entre esse dar e o receber. Porque se eu dou, faço tudo pela pessoa, faço tudo, a pessoa não aguenta. Porque quem é a única pessoa que faz tudo pra gente sem exigir nada em troca? É a nossa mãe, nosso pai, né? Porque os pais, mesmo que você ache que eles não te deram nada, eles te deram a vida. E isso é tão grande que a gente não consegue nem retribuir. É o maior presente que a gente pode receber. Então, no relacionamento, você não pode entrar nesse lugar. E às vezes a pessoa, até assim, por exemplo, vamos supor, uma pessoa foi traída pelo outro da relação. E ela fica com raiva. Mas ela deixa passar, não faz nada, tá tudo certo. Secretamente, ela quer se vingar daquela pessoa. Então, ela também vai ficar... Porque tem que ter esse equilíbrio. E aí o relacionamento acaba degringolando. Então, existe uma coisa de um equilíbrio que tem que ter entre essas duas pessoas. Né? E não importa, às vezes o Bert Hellinger até falava, se você é traído, se alguém faz uma coisa ruim para você, por exemplo, você tem que fazer uma coisa ruim de volta para voltar a equilibrar essa relação. Claro que ele dizia assim, você vai sempre na direção do amor, né? Então você faz um pouquinho menos ruim e aí vai voltando e daqui a pouco, pronto, equilibrou e aí vocês podem voltar no fluxo bom. O fluxo bom é o quê? Eu te dou um pouquinho mais do que eu recebi, você me dá um pouquinho mais do que você recebeu e a gente vai crescendo nessa troca desse dar e receber. Mas isso é uma dinâmica que a gente vê clara. Várias pessoas ficam presas aí e acham assim, eu dou muito, eu sou muito legal, ninguém me retribui, mas você está entrando num lugar que não é seu. Você está dando porque você também quer que ele seja seu devedor. Então, não é só que você está sendo boazinha nesse sentido, você também está esperando que ele seja seu devedor. Por isso que não tem muito... moral envolvida nesse sentido, né? A questão é a gente entender essas leis e organizar esse sistema, muito mais do que dentro de uma moral de, isso é certo, isso é errado. A constelação entende isso de uma forma maior, né? De estar a favor desse sistema de uma forma maior, através de um amor que é maior que tudo, né? Esse amor é que cura, na verdade. Né? E a gente tem muita essa dificuldade, né? Eu fiz um post de uns dias desses no meu Instagram e eu botei, nós somos 50% nossa mãe, 50% nosso pai. Falei um pouco sobre isso. E eu recebi uma enxurrada de mensagens, muita gente que ficou um pouco indignado com essa frase, que é uma frase, na verdade eu usei uma frase do Bert Hellinger, era uma citação, mas as pessoas não quero ter nada a ver com esse pai, não quero ter absolutamente nada a ver, detesto esse pai, esse cara fez um monte de coisa que eu acho um absurdo, ou eu não quero ter nada a ver, minha mãe, nossa, pessoa detestável. Só que você é 50% essa mãe e esse pai. Então, quando você detesta essa mãe e esse pai, quem você detesta na verdade? Às vezes, quando as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender isso, eu gosto de usar uma metáfora que é como se fossem 3 copos, tem um suco de laranja, um suco de uva e jogam os dois e dá um suco meio rosado. Você é esse suco rosado. Então, você está nesse suco de uva e você está nesse suco de laranja. Por isso essa reconciliação, porque também é uma reconciliação interna com você mesmo. Né? Essa aceitação. E aí, eu vou ter que fazer igual então meus pais, já que eu sou eles. Não, você é você tem o seu destino.
e você vai seguir esse destino e chegar no melhor lugar para você de forma mais leve, sem ter que carregar nada disso, se você tiver dito sim para esses pais, né? Aceitei esses pais profundamente. Porque senão você acaba esperando receber isso que você não recebeu dele nas relações também amorosas, nas relações de amizade. Às vezes você acaba ficando nesse lugar esperando receber alguma coisa que você acha que não recebeu. Porque a gente sempre recebe tudo que a gente tem que receber, da forma como é. Mas às vezes a gente tem dificuldade em aceitar por conta daquilo que falei já agora há pouco, sobre a gente achar que vai ter a vida do outro, né? Então, isso acaba atrapalhando um pouco a gente. Eu queria propor para vocês agora uma visualização, né? Que é um trabalho que eu gosto muito de fazer na constelação individual. Eu costumo fazer um trabalho, a gente quando faz constelação individual, a gente trabalha com bonecos, né? A gente pode eventualmente usar papéis, mas a gente trabalha com bonecos e faz meio que esse diagnóstico, né, desse campo. E eu gosto muito de trabalhar com a visualização, porque através dessas imagens que a gente cria na nossa tela mental e através de frases que são ditas, a gente ajuda o nosso inconsciente a liberar aqueles emaranhados que ficam presos, né, a tirar do inconsciente, porque essas dinâmicas ocultas é que vão prendendo a gente, fazendo com que a gente siga um caminho ou outro caminho. Então, através dessa visualização, através dessas imagens que surgem, a gente vai soltando isso, vai tirando assim, ó, como se estivesse preso lá no inconsciente, a gente vai libertando. Então, elas são muito poderosas e eu queria convidar vocês hoje a participar de uma visualização que eu acho que é bem legal e que é nesse caminho de aceitar tudo como foi, nos fortalecer e aceitar esses pais como eles são. Então, vai para uma posição confortável, algum lugar que você se sinta bem. Pode sentar, se você preferir, pode deitar também. Fica bem relaxado. Faz 2 respirações bem profundas, entregando todo o controle, se entregando a essa experiência. Conecta com a sua respiração, com o seu batimento cardíaco. Nada mais importa agora. Tenta se concentrar no aqui e agora. E você vai se imaginar caminhando num campo bem amplo. Sente o seu pé tocando esse chão. Percebe se é uma grama, se é uma terra, onde é que você está pisando. Você vai imaginar um sol batendo no seu rosto. E vai caminhando, e lá na frente você vai ver uma casa. E essa casa pode ser um lugar que você gosta muito, que você gostava na sua infância, um lugar que você se sentia seguro, acolhido. E você vai abrir essa porta. E na hora que você abrir, você vai ver o momento do seu nascimento. Vai imaginar sua mãe, o seu pai, e vai imaginar aquele bebê que acabou de nascer, sendo tirado da mãe, colocado no peito dela. Sente o batimento cardíaco da sua mãe, aquele bebezinho ali. E você vai olhar essa cena, olhar a expressão no rosto da sua mãe, do seu pai. E vai se imaginar fazendo uma profunda reverência para essa imagem. E você vai pegar esse bebezinho que acabou de nascer e você vai olhar no fundo dos olhos dele. Vai ver todas as possibilidades que tem para essa criança. E você vai convidar esse bebê para vir numa caminhada com você. E vocês vão entrar nessa casa, e você vai olhar e vai ter um corredor bem longo. E vocês vão começar a caminhar nesse corredor. E à direita você vai ver uma porta. Quando você abrir essa porta, tem uma criancinha de 5 anos sentada lá. Imagina a roupinha que essa criança está usando. E quando você se aproxima, é você mesmo, com 5 anos. Se aproxima dessa criança, olha no fundo dos olhos dessa criança. Você vai ver toda a ansiedade, todas as dúvidas, o medo, todo o amor, tudo que tem dentro dessa criança.
E você vai convidar essa criança para vir também nessa caminhada junto com você. E vocês voltam para esse corredor, você, essa criança de 5 anos e essa bebezinha que acabou de nascer. E vocês vão caminhando e à esquerda você vai ver uma outra porta. E quando você entrar, você vai ver uma pessoa de 15 anos. E você vai se olhar, é você mesmo, com 15 anos. Imagina a roupa que você está usando. E você vai se aproximar daquela pessoa de 15 anos e vai ver todas as inseguranças que tem dentro dela. Todas as inseguranças, os medos, todas as dores que ela sente, as buscas que ela tem. E você vai convidá-la para vir nessa caminhada junto com você. E vocês vão voltar para esse corredor, você, essa menina, um menino de 15 anos, essa menina, um menino de 5 e esse bebezinho que acabou de nascer. Vocês vão caminhando e você vai ver uma última porta à sua direita e quando você entrar, tem uma pessoa de 18 anos lá. E você vai caminhando até esse adolescente, jovem, adulto, e vai olhar nos olhos dele e vai se reconhecer lá dentro. Vai ver tudo que está por trás dessas máscaras que ele quer mostrar para o mundo. E você vai convidar ele para vir nessa caminhada junto com você. E vocês vão sair dessa casa e na frente dessa casa tem um rio. E vocês vão entrar dentro desse rio. E a água desse rio vai passando e vai levando com ela todas as mágoas que vocês sentem, as dores, os pesos. E você vai pegar esse bebezinho que acabou de nascer e vai ninar ele um pouquinho, vai acolher ele e vai mostrar para ele todas as possibilidades que tem para ele nesse mundo. E vocês vão dar um mergulho e ele vai entrar dentro de você. E você vai pegar essa criança de 5 anos, vai olhar no fundo dos olhos dela e você vai acolher essa criança, vai ver o que essa criança precisa. Dá para ela o que ela precisa. Um abraço, um beijo, um carinho. E vocês vão mergulhar e essa criança vai entrar dentro de você. Aí você vai para o adolescente de 15 anos, vai olhar nos olhos dele e vai dar um abraço bem apertado nesse adolescente. Vai falar para ele que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo. E vocês vão mergulhar e ele também vai entrar dentro de você. E você vai olhar nos olhos dessa jovem de 18 anos, desse jovem. E você vai ver todas as dores que ele sente. E vocês vão dar a mão. E você vai mostrar no seu olhar que você vai honrar essa vida. E vocês vão mergulhar e ele vai entrar dentro de você. E você vai sair desse rio bem mais fortalecido, com todas as suas partes integradas. Aí você vai caminhando e lá na frente você vai ver os seus pais, seu pai e a sua mãe. Você vai caminhando até eles, imagina a roupa que eles estão usando. E você vai andando e vai parar na frente deles. E você vai olhar no fundo dos olhos dessa mãe primeiro, vai olhar profundamente nos olhos dela, vai ver todas as dores dessa mulher, essa mulher tão comum, que te teve de forma tão comum, como tantas outras mulheres. E você vai fazer uma profunda reverência para essa mãe, agradecendo profundamente tudo que você recebeu dela. A primeira morada que a gente ocupa dentro da própria mãe, a primeira nutrição, tudo que você recebeu dela da forma como foi. Fazer um profundo agradecimento para essa mãe, aceitando profundamente essa mãe como ela é.
com as suas possibilidades, com as suas limitações, com a sua força. E aí você vai para o Pai, vai olhar no fundo dos olhos desse Pai, vai ver toda a força desse homem e também todas as dores desse homem. E você vai fazer também uma profunda reverência para esse Pai, agradecendo tudo que você recebeu dele, da forma como foi, a começar pela própria vida, que é o maior presente que a gente pode receber. Vai agradecer tudo desse Pai que tem em você e vai olhar para os dois e vai falar: queridos pais, vocês me deram a vida e isso já é tudo. Muito obrigada. Muito obrigado. Por amor a vocês, eu vou seguir o meu próprio caminho. E você se despede desses pais, vira de costas para eles e vai seguindo na direção do seu próprio destino, com a força que você recebeu dessa ancestralidade e agora caminhando para o seu próprio destino. E você vai imaginar lá na frente todas as possibilidades que tem para você. Faz uma respiração bem profunda, aceitando tudo que vem para você. E você vai pensar: agora eu estou pronta para você. Respira e vem voltando devagar no seu tempo, concentrando na sua respiração. Aí volta, vai fazendo pequenos movimentos, vai abrindo seus olhos no seu tempo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido embarcar nessa viagem e tenham gostado dessa experiência. Eu recomendo que vocês façam isso várias vezes, quantas vezes vocês quiserem, para vocês irem aos pouquinhos tomando esses pais, que é um termo que a gente usa na constelação familiar, né? Que significa aceitando eles profundamente como eles são. E isso é uma libertação muito grande. A gente vê isso, não só a gente se liberta internamente, né? Mas a gente vê que como é que as coisas vão mexendo quando a gente segue o nosso próprio caminho, como é que as coisas vêm para a gente, né? É realmente libertador e muito maravilhoso, assim. A gente vê o externo e o interno, né? Vão caminhando aí juntos nesse nosso lugar, ocupando o nosso lugar. E se você quiser saber mais de constelação familiar também, eu tenho um Instagram, o @fernandaterapeuta. Eu posto várias coisas lá, tenho um canal no YouTube, enfim, manda mensagem, quem quiser trocar mais, vamos falar mais sobre isso, que é um assunto que eu sou apaixonada, né? Eu vejo os resultados, assim, na prática e fico muito feliz e honrada. Eu agradeço ao Bert Hellinger, eu honro muito essa possibilidade que eu tenho, né, de trabalhar com essa ferramenta tão potente, seguindo o meu próprio caminho e é isso, espero ter contribuído aí para vocês. Continuem assistindo tudo que vocês puderem no Live Mundi, bebam do Live Mundi, gente, que esse festival maravilhoso que está aí para vocês. Um beijo e vamos continuar trocando.